Momento de meditação. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando o novo nascimento chega, você é mudado. Nós lemos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, o versículo 22. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte, o profeta irmão Brana disse, no parágrafo 138 em diante: não tente ter nenhuma sensação ou nada para tirar o lugar do Espírito Santo. Quando o novo nascimento chega, você é mudado. Você não precisa de fazer nada para provar isto. A sua vida prova isto, com seus passos, seu amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, paciência. É isto que você é. E o mundo inteiro vê o reflexo de Jesus Cristo em você. Agora, falando em línguas, gritando aí, estas são simplesmente atributos que seguem esse tipo de vida. E você pode tomar a personificar estes atributos e nunca ter aquela vida. Nós vemos isto. Quantos sabe que isto é a verdade? Certamente. Certamente você sabe. Você vê tudo isto aí. Uma personificação dos atributos do Espírito Santo, mas não tem aquela vida
de Cristo em vós, apenas tem os atributos do novo nascimento, mas não tem o novo nascimento. Isto é uma personificação, diz o profeta de Deus. Então, não há nada que você possa dizer: esta é a evidência do Espírito Santo, a não ser que seja a vida que você vive. Agora, se você deseja falar em línguas, está perfeitamente correto, se você vive uma vida digna para sustentar isto. Isto é correto. E se você deseja gritar, ótimo, isto é bom. Eu grito também. Fico tão feliz às vezes que dificilmente consigo ficar calçado. Eu pulo até eles saírem dos pés. E isto é maravilhoso. O profeta de Deus ficava tão alegre, feliz, gritando, pulando, que até o sapato saía dos pés dele. Ele disse: isso é maravilhoso, eu creio nisto. Eu tenho visto visões, e os enfermos curados, e os mortos ressuscitados, quando eles estão deitados ali fora, e os médicos passam e dizem: estão acabados e não há nada a fazer. Deitados ali por algumas horas, o Espírito Santo desce e mostra uma visão, vai até ali e ressuscita aquela pessoa. Eu já vi surdos, mudos, cegos e aleijados andarem. Aquilo não acontece. Os atributos, irmão, há muito tempo atrás, antes do mundo até mesmo ter sua fundação, Deus, através da sua graça eterna, Ele olhou para baixo e pela presciência, Ele viu a você e a mim. Ele sabia em que era nós viveríamos. Ele sabia o que seríamos. Portanto, através da eleição, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para estarmos com Ele sem mancha, sem nada de pecado. Agora, se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para estarmos nele sem mancha, e nós nascemos todos manchados, e nada pode nos limpar. Você já nasce manchado, condenado ao inferno. Perguntar o profeta de Deus se a criança vai ao céu. Ele disse: ele vai ao céu por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não porque ele não tem pecado, porque ele já nasce um pecador.
O próprio ato que trouxe ele na terra foi condenado no princípio. Ele já nasce manchado com o pecado, mas o sangue de Jesus purifica aquela criança e quando ela morre, ela vai ao céu. Não é porque ela não tinha pecado, porque ela nasce manchada, ela nasce um pecador, mas ela vai ao céu por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Como seremos sem manchas? Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não tenha um fim de vida, mas tenha a vida eterna. Nunca pereça, mas tem vida eterna. Então, quando nós entramos nele pela fé, através da graça, somos salvos através do Espírito Santo nos chamando. Antes que houvesse um corpo nesta terra, seu corpo estava aqui. É formado de cálcio, potássio, água, cosmo, luz cósmica e petróleo e assim por diante. 16 elementos, e o Espírito Santo começou a pairar sobre a terra, cortejando. E como isto foi feito, a primeira coisa que você sabe, ali vem a pequena flor de Páscoa. Então ele formou a grama e alguns pássaros, e depois de algum tempo veio o homem. Agora, ele nunca fez a mulher do pó da terra. Ela já é um homem para começar. O homem e a mulher são um. Então ele tirou do lado de Adão uma costela e fez uma mulher, uma companheira para ele. E então veio o pecado. Então, depois que veio o pecado, Deus não será derrotado. Não importa o que aconteça, Ele nunca será derrotado. O pecado entrou, o pecado é derrota, mas Deus não será derrotado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode dizer: o pecado abundou em mim? Claro, o pecado abundou em todos. Você veio pela via do pecado, o pecado abundou em todo mundo, mas também superabundou a graça de Deus. Cada pessoa que tem consciência, mesmo a criança que tem a idade da consciência, ela pode dizer: o pecado abundou em mim, porque ele veio através da via do pecado. O próprio desejo que trouxe ele foi condenado no princípio. Então ele pode dizer: o pecado abundou em mim. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graças a Deus. Então as mulheres começaram a trazer homens na terra, e Deus, através da graça eterna, viu quem seria salvo, e Ele te chamou. Ninguém pode vir a mim,
a não ser que o Pai o chame primeiro. Não é para quem quer ou para quem corre, mas para quem Deus mostra misericórdia. Você diz: bem, eu busco a Deus. Não, você nunca buscou a Deus. Deus quem te procurou. Esta é a maneira que isto foi no princípio. Não foi Adão quem disse: ó Pai, eu pequei. Onde tu estás? Foi o Pai dizendo: ó Adão, onde tu estás? Esta é a natureza do homem. Esta é a força do homem. É correr. Isto é de que ele é feito. Mas Deus tem mostrado misericórdia a quem ele tem misericórdia. Você, filha de Deus, você, filho de Deus, pode levantar as suas mãos para os céus e dar graças a Deus, porque a misericórdia de Deus te alcançou, me alcançou. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ela te alcançou? Ela te pegou? Então ele teve misericórdia de você. Ele dá chuva para todo mundo, ele dá sol, ele dá comida, ele dá o ar para respirar, ele cuida de todos, dos pássaros. Mas esta misericórdia da eleição, da predestinação, é somente para os filhos de Deus. Não foi você buscando a Deus, não foi Adão buscando a Deus, foi Deus buscando Adão. E cada filho e filha de Deus que ele tem mostrado misericórdia, é Deus buscando. Como Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o aproxime. E todo que o Pai me dá, aleluia, todo que vem, eu lhes darei vida eterna, e eu levantarei no último dia. Que bendita promessa de Deus, do céu, onde chegamos nesta noite, onde Ele mesmo jurou: não há nenhum maior. Você faz um juramento através de alguém maior que você. Não havendo ninguém maior, então Deus fez um juramento consigo mesmo. Estamos entrando nisto. Como Ele fez isto, e quando Ele fez isto, e fez um juramento consigo mesmo, que Ele nos ressuscitaria e que faria de nós seu próprio herdeiro. Oh, quão perfeitos e sólidos estamos nesta manhã! Como pode olhar com a morte te encarando? Você poderia dizer como Paulo:
Morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está você. Por quê? Você fez isto e aquilo. Eu sei disto. Estou coberto com seu sangue. Aleluia. Através de um Espírito, fomos todos batizados num só corpo. Vocês, metodistas, batistas, presbiterianos, seja o que for que você seja, fomos batizados num só corpo. E temos companheirismo e somos cidadãos do reino de Deus, professando que não somos deste mundo. Minha garotinha veio outro dia e disse: papai, esta menininha fez isto e aquilo, e nós fomos para casa e fizemos isto e aquilo. E disse, por que não fazemos aquilo? Eu disse: querida, nós não somos daquele mundo. Eles vivem em um mundo de si mesmos. Disse: nós não andamos no mesmo chão. Eu disse: do mundo, querida, nós não pertencemos a este povo. A Bíblia diz: saiam dela, estejam separados. Disse Deus: vem, você não é disto. E quando aquela nova natureza entra em você, você não tem que ser tirado para fora. Você não deseja voltar como a mulher de Ló. Você é nascido disso. E você está em outra dimensão. Nós não andamos no mesmo chão, nos mesmos passeios, nos mesmos lugares que o mundo anda, na dimensão que o mundo vive. Nós vivemos noutra dimensão. Eles vivem em si mesmos, mas nós vivemos fora de nós mesmos. Nós perdemos a noção de nós mesmos. Agora é Cristo em nós. Andamos em solos diferentes, dimensões diferentes, lugares diferentes. Os turistas, o turismo nosso é diferente. É tudo dirigido por Deus, guiados pelo Espírito do Senhor, em lugares que agradam a Deus. E aquilo parece ser lixo para você. O mundo é um lixo para você. O sodomismo, os lugares de prazeres do mundo, para você é lixo. É isto, a grande e fabulosa América na qual vivemos tem se tornado num grande caos. Tudo é cobiça em mulheres, e a maneira pela qual as mulheres estão se vestindo, os homens da maneira que eles agem e as coisas que estão fazendo. E então
chamam a si mesmos de cristãos, mas nós, eleitos de Deus, predestinados do Senhor, pisamos em chãos diferentes, vivemos em dimensão diferente. Nós não temos apenas os atributos do novo nascimento, mas temos o principal. Quando o novo nascimento chega, você é mudado e você tem atributos, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, os 9 frutos do Espírito. Graças a Deus, graças a Deus, por Deus ter nos chamado. Dê graças a Deus, por Deus ter nos elegidos, predestinados, antes da fundação do mundo. Amém.